Olá, queridos alunos da Rede Municipal de Educação de Niterói. Essa é a segunda parte da nossa aula sobre substâncias e misturas. É uma aula de ciências para o 9º ano e eu sou a professora Cristiane Ferreira. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre as substâncias puras, diferenciamos as substâncias puras simples das substâncias puras compostas e falamos sobre as várias formas de representá-las. E agora nós vamos falar sobre as misturas. Uma mistura é a união, é a junção entre duas ou mais substâncias, sejam elas substâncias simples ou substâncias compostas, sem que haja uma transformação, uma reação química entre esses compostos. Vamos falar então sobre os tipos de misturas. Existem dois: as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Quais as diferenças entre elas? Começando pelas misturas homogêneas, que são aquelas em que não é possível distinguir seus componentes. Então aí nós temos um exemplo de uma mistura clássica homogênea: água e sal. Quando eu coloco um pouco de sal na água, num copo de água, e misturo, vai chegar um momento em que eu não vou conseguir mais ver esse sal sendo misturado na água. Tenho então uma mistura homogênea. Eu não estou conseguindo diferenciar ali naquele copo o sal da água. É claro que se eu for acrescentando mais e mais e mais sal, vai chegar um ponto em que esse sal ele não vai se dissolver mais, porque a quantidade dele ali vai ser muito grande. Então ele vai começar a se depositar no fundo do copo. As misturas homogêneas são também chamadas de soluções, e elas apresentam apenas uma fase. Ainda citando como exemplo a mistura entre água e sal, quando nós observamos, não conseguimos distinguir a água do sal. Então nós dizemos que ela apresenta uma fase apenas. Outro exemplo de mistura homogênea é o ar atmosférico. Nós não conseguimos perceber no ar que nós respiramos a mistura de gases que o compõem. Então ele é uma mistura homogênea, ele é formado por alguns tipos, por vários tipos de gases. Mas nós não conseguimos fazer essa diferenciação entre eles. Por isso trata-se de uma mistura homogênea. Podemos citar ainda outros exemplos de misturas homogêneas. Quando misturamos água e álcool, quando misturamos água e açúcar, quando há uma mistura entre cobre e estanho, produzindo uma liga metálica chamada bronze, e quando há mistura entre ferro e carbono, produzindo o aço. Todos esses são exemplos de misturas homogêneas, também chamadas de soluções. Portanto, uma solução pode ser sólida, líquida ou gasosa, e ela é formada por dois componentes: o solvente, que é a substância que está em maior quantidade e que vai dissolver uma outra, que a gente chama de soluto. Numa mistura de água e sal, o solvente, que é a água, vai dissolver o sal, que é o soluto. Portanto, o solvente é a substância que dissolve o soluto e o soluto é a substância que vai ser dissolvida nesse solvente. Tá prestando atenção? Tá anotando tudo? Que ótimo! Então vamos seguir. Vejam que aqui nós também temos um exemplo de mistura homogênea. Quando o corante se mistura à água, nós não conseguimos mais diferenciar um do outro. Nós vemos apenas uma fase. Dizemos então que é uma solução, onde a água é o solvente e o corante é o soluto. E chamamos essa mistura de monofásica, porque ela apresenta apenas uma fase. É importante a gente dizer que a água é considerada um solvente universal, porque ela é capaz de dissolver um grande número de substâncias. A água do mar também é um exemplo de mistura homogênea. Nela nós temos diversos sais dissolvidos, inclusive o sal que nós consumimos vem da água do mar, quando passa por um processo de separação de mistura que nós veremos numa próxima aula. A água mineral também é um exemplo de mistura homogênea. Como o próprio nome diz, nela existem sais minerais dissolvidos. Por isso, ela não é uma substância pura, e sim uma mistura homogênea. Vamos falar agora sobre as misturas heterogêneas,
que são aquelas em que é possível distinguir os seus componentes. Aqui nós vemos claramente a distinção entre os 3 componentes que fazem parte dessa mistura: areia, água e óleo. Nesse caso, nós temos uma mistura heterogênea formada por 3 fases. As misturas heterogêneas também são chamadas de suspensões e apresentam 2 ou mais fases. Temos aqui outros exemplos. Quando misturamos água, areia e pedrinhas, conseguimos observar as 3 fases claramente. Quando misturamos enxofre e limalha de ferro, também conseguimos observar as 2 fases separadas. O mesmo acontece quando misturamos álcool e azeite, açúcar e farinha, quando observamos o granito e também quando observamos um pouco de concreto. Em todos esses exemplos, temos então misturas heterogêneas. Vamos observar melhor nas imagens a seguir. Na primeira imagem, nós vemos exemplos de pedras de granito. Vejam que existem várias cores, vários tipos, mas em todas elas nós conseguimos distinguir os minerais que fazem parte, que as compõem. Então, são misturas heterogêneas. Da mesma forma, ao lado nós temos a limalha de ferro, que são essas raspas de ferro que estão misturadas com enxofre, que é esse pó amarelo. Também conseguimos distinguir um do outro. E acima nós temos o concreto, que nós sabemos que é uma mistura de cimento, água, areia, pedras. E aí a gente consegue ver que se trata de uma mistura heterogênea também. Portanto, uma mistura heterogênea pode ter 2 ou mais fases. Quando ela apresenta 2 fases, nós dizemos que ela é uma mistura bifásica. As trifásicas são aquelas que apresentam 3 fases. E as polifásicas são as misturas heterogêneas que apresentam mais de 3 fases. Nessa mistura de água e gelo, nós conseguimos observar as 2 fases, a fase da água e a fase do gelo. Embora o gelo seja também água, só que em estado sólido, nós conseguimos distinguir os 2 quando estão juntos. Então, nós dizemos que essa é uma mistura heterogênea bifásica. Nesse outro exemplo, nós temos uma mistura heterogênea trifásica, porque nós conseguimos distinguir 3 fases separadamente: a areia, a água e o óleo. Mas atenção para um detalhe muito importante. Nem sempre o número de componentes de uma mistura vai ser igual ao número de fases dela. Observem esse exemplo. Aqui nós temos 4 componentes: sal, água, óleo e areia. No entanto, quando misturamos esses 4 componentes, podemos observar apenas 3 fases, porque o sal se dissolve na água. Como vocês podem ver, nós vamos ter ao fundo a areia, na região central a água misturada com o sal e por cima o óleo. Então nós temos 4 componentes, mas apenas 3 fases, formando então uma mistura trifásica. Vamos falar agora sobre as misturas coloidais, também chamadas de coloides, que são aquelas misturas que, quando observadas a olho nu, parecem misturas homogêneas, mas quando a gente utiliza um microscópio, nós podemos perceber que, na verdade, elas são misturas heterogêneas. É o que acontece, por exemplo, com o sangue e com o leite. A olho nu, parecem se tratar de misturas homogêneas, mas quando vistos ao microscópio, na verdade, percebemos que são misturas heterogêneas. Existem inúmeros outros exemplos. Então, nesse caso dos coloides, a substância encontrada em maior quantidade é chamada de dispersante e a encontrada em menor quantidade é chamada de disperso. E os coloides são classificados de acordo com o tipo de dispersante e de disperso que fazem parte da sua composição. Então, nós temos 5 tipos de coloides. Temos as espumas, que são gases dispersos num sólido ou num líquido, como, por exemplo, a pedra-pome, que é aquela espuma resultante da lava dos vulcões, que se solidifica e se transforma numa pedra cheia de furinhos, que as pessoas usam, inclusive, para lixar a pele dos pés. Outro exemplo de espuma são as claras em neve, o chantilly e as esponjas. Temos também as emulsões. Nesse caso, nós temos um líquido disperso num outro líquido. Como exemplo, nós temos o leite, a maionese, a manteiga.
Existe também um colóide do tipo Sol, onde nós temos um sólido disperso num líquido. É o caso do sangue, dos rubis, das pérolas. Temos também o gel, que nesse caso é um líquido disperso num sólido, por exemplo, o gel de cabelo, a gelatina. E os aerossóis, onde nós temos um sólido ou um líquido disperso num gás. Como exemplos, temos a fumaça, a neblina, os sprays. Então, assim, nós encerramos a segunda parte da nossa aula sobre substâncias e misturas, onde nós aprendemos a diferença entre misturas homogêneas e misturas heterogêneas. E aí, conseguiram acompanhar tudo? Tenho certeza que sim! E não se esqueçam, se tiverem alguma dúvida, basta voltar o vídeo. Hoje eu vou deixar algumas atividades para vocês. A primeira é consultar a tabela periódica, escolher 3 elementos químicos e pesquisar qual a importância deles para a sua vida. A segunda atividade é identificar um exemplo de uma mistura homogênea e de uma mistura heterogênea presentes na sua alimentação. A terceira atividade é estudar a página 19 do seu caderno de ciências Caminhos de Aprendizagens. E a quarta atividade é seguir o plano de estudos de ciências da 10ª semana, que está lá no nosso portal. Essa foi a nossa aula de hoje. Vejo vocês em breve. Até lá!